Eu fiz a minha prova no dia 23 de agosto de 2019. Eu lembro mais ou menos, assim, eu lembro de bastante questões, então eu vou comentar um pouco sobre cada uma delas. Eu lembro, sei lá, de mais ou menos 70% das questões eu me recordo, então dá pra gente conversar sobre elas. Caiu muito, conforme eu já imaginava, processo de teste, as atividades do processo de teste. Planejamento, monitoramento e controle, análise, modelagem, a implementação e conclusão. Tanto é que eu fiz 2 vídeos só de processo de teste. São vídeos que não tem nenhum like, ou seja, as pessoas não deram muita importância para esse vídeo. Mas corre lá e assiste esses vídeos, porque processo de teste é o assunto que mais caiu, conforme eu já imaginava. Esquece coisa de ISO, isso não caiu nada. Não perde tempo fazendo simulado com questão velha, isso só vai te confundir. Os simulados lá baseados no Syllabus 2011, esquece, e 3E, 829 já era. Então eu anotei aqui as questões assim conforme eu me lembro, né, das questões que caíram. Caiu uma questão de princípio de teste. Essa questão ela falava sobre encontrar erros já encontrados anteriormente, acatando a sugestão de mudar a forma como se testa, a ordem da execução do teste. Então, esse era o enunciado, né? E aí eu tinha algumas opções. Dentro desse contexto em que ele diz que eu já encontrei erros encontrados anteriormente e que ia ser alterada a forma como o teste era executado, eu entendi que isso se encaixava um pouco mais com o paradoxo do pesticida, né? Que nos diz que quando eu repito o teste sempre da mesma forma, eu perco a capacidade de encontrar erros. Achei um pouco estranho assim a forma como ele coloca. Consigo fazer uma relação entre o paradoxo e o que ele descreve na questão, mas achei estranho porque ele diz que a pessoa já encontrou erros, ou seja, ela não parou de encontrar erros por repetir o mesmo teste. Diz que ela está encontrando erros que já encontrou. E mesmo assim ela é orientada a mudar a forma como ela executa o teste. Não faz muito sentido, mas diante dos 7 princípios que temos aí de teste, o paradoxo do pesticida é o que é relacionado a tu mudar a forma como tu executa e tu encontrar os mesmos erros. Depois tinha uma outra questão relacionada a um princípio de teste, ou seja, caiu 2 questões sobre o princípio de teste. Eu não me lembro exatamente qual era o princípio de teste relacionado. Depois tinha uma outra questão que perguntava qual era a atividade que corrigia a causa de uma falha. Quando eu li a questão sem ver as opções, imediatamente eu pensei em debug, porque de acordo com o syllabus, ele me diz que debug é a atividade que analisa, localiza e corrige uma falha. Ele me diz que corrigiu a falha, o defeito, enfim, corrigiu o problema, como quiserem chamar, faz parte do debug. Então eu imediatamente procurei ali nas opções o debug. Não tinha. Então, assim, mais parecido, não mais parecido, mas o que mais se encaixava assim com o enunciado era a codificação. Tinha uma opção, acho que lá de testes e outras opções assim mais aleatórias. Então, para eu corrigir a causa de uma falha, se encaixou aí melhor codificação. Depois começou as questões assim mais relacionadas a processo de teste. Daí ele tinha uma questão que perguntava qual documento que continha a abordagem de teste, condição de teste, se não me engano, e caso de teste de alto nível. Essa eu achei um pouco difícil, porque acontece. Se a gente pensar em abordagem de teste, a gente pensa em plano de teste, que é lá do planejamento, da atividade de planejamento. É onde eu, de fato, coloco a abordagem. Quando a gente pensa em condição de teste,
é a fase de análise do teste, que é onde eu defino aquilo que vai ser testado, né? Eu defino o que testar e aí eu tenho as minhas condições de teste, que parece que é tipo um cenário, assim, né? Uma condição de teste seria algo equivalente a um cenário. Não a descrição do cenário, mas o título ali do cenário, né? Tipo, para um sistema de login, usuário e senha válidos. Seria um cenário, seria uma condição de teste, usuário e senha inválido seria uma outra condição de teste, um outro cenário. E caso de teste de alto nível, que ele também cita, o caso de teste de alto nível é lá na modelagem, né, que eu tenho o caso de teste de alto nível, se eu não estou enganada, mas é assim na modelagem. Que eu não tenho que eu não dou o nome aos bois, né, eu não atribuo valores concretos para entrada, eu digo lá usuário senha válido, não digo que o usuário é fulana e a senha é 1, 2, 3, né, eu digo apenas usuário e senha válidos. É o caso de teste de alto nível, isso eu faço em modelagem. Eu vou dar dados concretos para entrada lá na implementação. Então, essa ficou um pouco confusa, porque para mim ele tá falando de um documento só contendo esses 3 itens, né? Abordagem de teste, condição de teste, teste de alto nível. E aí nas opções eu lembro de 2 opções, que eu até fiquei um pouco em dúvida. Uma seria um documento chamado especificação de modelagem e outro seria um documento chamado especificação de caso de teste. Eu pensei em especificação de modelagem porque ele está me falando de um caso de teste de alto nível. Embora no sílabas ele não cite em lugar algum um documento chamado especificação de modelagem. Na modelagem eu tenho justamente como produto de trabalho os casos de teste de alto nível. Mas eu inicialmente achei que era essa. Depois eu acabei alterando a minha resposta. Tu pode, se tu marcar uma errada e mudar de ideia, eles permitem que tu remarque uma segunda opção como correta, né? E aí eu alterei para especificação de caso de teste. Porque se a gente pensa num caso de teste, eu posso ter uma rastreabilidade bidirecional, enfim, eu posso ter um link, uma relação. Esse caso de teste pertence a essa condição de teste / cenário e esse cenário está dentro dessa abordagem de teste. Então eu até posso pensar dessa forma, né? Então eu botei que é uma especificação de caso de teste. Embora também no sílabas ele não fale em especificação de caso de teste. Mas como a gente conhece uma especificação de caso de teste, parece ser aí a resposta assim que mais se adequa. A próxima questão, bem nos mesmos moldes, falava o seguinte. Eu tô falando da próxima questão, parece que eu lembro da ordem, né? Não era bem isso, mas enfim, né? Falava sobre um documento que contém uma sequência de casos de testes, também chamado de script de teste. E aqui de novo, mais uma vez, a dúvida, né? Porque quando eu tenho uma sequência de casos de teste, eu penso na implementação, porque a fase de implementação eu tenho 3 produtos: procedimentos de teste, suítes de teste e cronograma. E uma sequência de casos de teste nada mais é do que um procedimento de teste. Então, isso faz parte da etapa de implementação. Então, eu tinha lá uma alternativa que era a especificação de implementação. Também fiquei bastante tendenciosa a marquei essa no primeiro momento, depois no segundo momento eu fiz o quê? Marquei a opção especificação de um procedimento de teste. Essa é muito parecida com a anterior, são nomes de documentos que não constam no sílabas, que a gente vai mais pelo que a gente conhece e parece fazer mais sentido, mas é meio esquisito, até achei bem esquisitas essas 2 questões, mas eu acho que eu acertei. Eu acho que a primeira seria uma especificação de caso de teste e a segunda seria uma especificação de procedimento de teste. Depois tinha mais uma questão relacionada ao processo de teste que falava atividade de controle
é de qual atividade do processo. Essa também eu fiquei um pouco na dúvida, porque ele me dava ele me dava 4 opções, mas que eu lembro de 2 que pra mim estavam ali fazendo sentido. Uma ele me dizia que todas as atividades eu tinha atividade de controle, e outra ele me falava o monitoramento. A gente sabe que a segunda atividade que o Syllabus nos traz é monitoramento e controle. Ele me diz, né, que monitoramento é eu acompanhar ali o processo o progresso do meu teste, de acordo se está aderente ou não ao meu plano de teste lá definido no planejamento, e o controle são as ações que eu tomo em cima desse progresso, né? Se não está muito aderente, eu tomo aí uma ação para que fique mais aderente, enfim, algo nesse sentido. São como eu reajo, né? No caso, o gerente de teste reage de acordo com o andamento do processo. E o processo de monitoramento e controle, ele se dá aí em todas as fases, né? O processo de teste não é uma atividade sequencial, então o monitoramento e controle ele se dá ao longo do processo. Em todas as atividades eu tenho monitoramento e controle. Então isso acaba me fazendo com que eu fique um pouco tendenciosa a marcar todas as atividades. Mas eu também tenho uma opção que chama monitoramento. Eu sei que monitoramento e controle são 2 atividades que são agrupadas no processo de teste. Então eu marquei monitoramento, porque a atividade de controle pertence à atividade de monitoramento, de certa forma, né? Então eu marquei monitoramento. Mais uma questão falava qual relatório verifica a aderência ao plano de teste. Aqui poderia ser 2, né? Na realidade, eu até acho que mais um do que outro. Aqui eu poderia falar que é o progresso, que eu acho que seria mais correto, o relatório de progresso de teste, que é um produto de trabalho do monitoramento e controle. Eu acho que seria mais coerente ser essa resposta, mas não tinha essa opção. Então, eu marquei na outra opção que é um relatório que é muito parecido com um relatório de progresso de teste, que é o relatório de resumo de teste. Enquanto o progresso de teste eu entrego aí enquanto o processo está sendo executado, o de resumo de teste eu entrego aí ao final de uma sprint, quando eu vou fazer uma entrega. Então, é o relatório de resumo de teste. Então, ele tem bastantes itens em comum com o de progresso de teste. Mais uma sobre o processo de teste. Na implementação, descobre-se que os dados de teste são confidenciais. Então, se durante a implementação, essa era o enunciado, né? Se durante a implementação foi descoberto que os dados de testes eram confidenciais, o que se deve fazer? Aí tinha algumas opções. Uma delas era assinar um termo de confidencialidade. Outra era descaracterizar os dados de teste. Eu marquei como opção a descaracterizar os dados de teste. Por quê? Porque eu sei que na atividade de implementação é justamente quando eu transformo lá o meu caso de teste de alto nível da modelagem num caso de teste de baixo nível. É justamente quando eu dou valores para os dados de entrada. Então, faz mais sentido para mim eu descaracterizar esses dados de entrada, já que são confidenciais, não usar dados de produção, eu aí usar dados fictícios. Então, conhecendo bem o processo de teste, essa alternativa de descaracterizar os dados faria mais sentido. Agora a última questão ainda sobre atividades do processo de teste era aí a gente acabou as de processo de teste, agora a gente vai para questão de teste estático. Qual atividade não faz parte de uma revisão?
não faz parte. Daí tinha várias atividades que a gente sabe que faz parte, não lembro exatamente quais, né? Porque são 4 alternativas, mas né, a gente sabe que tem que planejar, sabe que tem que iniciar a revisão, sabe que tem preparação individual, enfim. Tinha atividades que a gente conhece do processo de revisão. E aí tinha uma alternativa que era algo como classificar a revisão. Então, sei que essa atividade não faz parte aí de um processo de revisão, então essa era a alternativa correta, né? Pelo menos uma que a gente tem certeza. Depois tinha uma outra questão que falava que um gerente de projetos que devido a custos fora do orçamento cancela a última sprint. A adaptação do ciclo de vida de desenvolvimento... Ah, tá. Perdão, essa é o enunciado. Que como teve custos fora do orçamento, o gerente de projeto cancelou a última sprint. Aí, baseado nisso, nesse contexto, qual das alternativas faz sentido? Algo mais ou menos assim a questão. Aí tinha uma opção que era adaptação do ciclo de vida de desenvolvimento ao contexto da organização, que foi a que eu marquei. Né, acho que porque ele fala bastante ali no capítulo 2 de adaptar o ciclo de vida às características da organização, então eu achei que essa meio que casou assim. Depois tinha outras alternativas. Uma era que o gerente estava mais preocupado com o orçamento do que com a qualidade, e outra alternativa, o que não deixa de ser uma verdade, mas eu achei achei uma alternativa um pouco dura. Eu acho que as alternativas geralmente são mais não sei se maleáveis, mas menos duras, não sei. E tinha uma outra opção que era o gerente de teste não irá concordar com tal atitude. Pode até ser que não, mas também achei que não seria essa opção. Depois ele perguntava, tinha uma questão que ele perguntava qual das opções era um atributo de qualidade. Aí tinha várias opções. A opção que eu marquei era relacionada com uma característica não funcional. Eu não lembro qual era, mas era tipo desempenho, performance, sei lá. Eu marquei como sendo um atributo de qualidade, uma característica não funcional. Depois tinha uma outra questão que falava que foi feito um teste de um processador nas principais marcas de computadores, algo assim, e aí perguntava que tipo de teste era esse. Dentre as opções tinha teste de processador e teste de performance. Fiquei na dúvida? Fiquei, mas eu marquei teste de performance, né? Parece que eu tô avaliando aí a performance do processador em diferentes contextos, né? Teste de processador até poderia ser, mas fica um pouco vago, parece, assim, não... Sei lá. E sendo que no sílabus não fala absolutamente nada sobre isso, né? Então a gente vai não no feeling, mas vai no bom senso, talvez. Podemos dizer que é um bom senso. Depois eu tinha uma pergunta que falava sobre que teste era baseado em comportamento do sistema. Esse comportamento, eu sempre penso em comportamento como documentação, sabe? Diz como o sistema deve se comportar. Não sei se tá certo. Aí tinha uma alternativa que era teste baseado na especificação, que foi que eu marquei, porque pra mim comportamento tem relação com especificação. Não sei se da onde eu tirei essa teoria, talvez do próprio sílabus, agora eu não sei exatamente de onde eu tirei essa teoria, mas eu tenho essa teoria. E depois tinha uma outra alternativa que falava que era a suposição de erros. A suposição de erros é que assim, o comportamento parece que é algo de como o sistema deve se portar mesmo no sentido de funcionalidade, de expectativa do usuário, me dá muito essa noção, sabe? Mas tinha uma outra alternativa que era a suposição de erros. A suposição de erros
eu não sei se comportamento é a palavra-chave, porque assim, a suposição de erros é como o sistema costuma funcionar, os erros mais comuns que os desenvolvedores tendem a cometer, como um sistema de natureza parecida funcionou no passado, ou como esse próprio sistema funcionou no passado. Suposição de erros são erros meio que conhecidos, assim, e aí eu suponho que esses erros têm uma probabilidade grande de acontecer. Então, mas o que pegou pra mim foi comportamento, por isso eu achei que não era suposição de erros, embora eu possa dizer que a suposição de erros é baseado em comportamentos anteriores do sistema, talvez. Enfim, mas eu marquei teste baseado na especificação. Depois tinha uma outra questão que dizia que o desenvolvedor corrige defeitos no código. Qual técnica de teste ajuda na manutenção do código? Quando me diz que o desenvolvedor corrige defeito no código, eu penso em teste de componente, né, que é o teste unitário. Só que quando ele me diz qual técnica de teste ajuda na manutenção do código, aí eu já não penso mais em teste unitário. Aí eu penso num teste estático, onde eu vou aplicar uma revisão, por exemplo, uma inspeção, digamos, por exemplo, num código, e aí eu vou eliminar código redundante, código que nunca é acessado, código despadronizado, enfim, eu vou justamente melhorar na variáveis que não fazem sentido, variáveis que nunca são usadas, nunca são declaradas, nome de variável que não faz sentido, enfim, coisas nesse sentido. Isso melhora a manutenção do código, né? Tu ali refatorar o teu código. Isso tá mais para teste estático, na minha opinião. Então, essa eu fiquei na dúvida, mas marquei teste estático para mim, justamente porque eu me apeguei ali à manutenção do código. Tinha duas questões de testes baseados na experiência, e elas eram bem parecidas. Tinha uma que era de teste baseado na intuição e experiência, e outro de teste exploratório. E as duas tinham... Acho que se tu acerta uma, tu acerta outra, ou então se tu errar uma, tu erra outra, enfim, não sei, porque as duas tinham algo que me chamou a atenção. Que falava que não podia ser executado por pessoas com pouca experiência. Se é um teste baseado em experiência, não pode ser executado por pessoas com pouca experiência. Pra mim faz todo sentido. E, né, como esses testes baseado na experiência, tu vai... Não sei se o teste exploratório em si, mas a suposição a erros, o outro lado do checklist, tu usa erros já conhecidos, né? Como eu falei anteriormente, erros que o programador tende a cometer, tua experiência no funcionamento de sistemas de natureza parecida. Então, um testador inexperiente acho que não seria uma boa opção para esse tipo de teste. Então, eu marquei as duas questões relacionadas a teste exploratório e teste baseado na intuição e experiência. As duas eu marquei que tinha que ser pessoa que não podiam ser executados por pessoa com pouca experiência. Depois eu tinha 3 questões relacionadas à transição de estados. 2 delas mostrava um diagrama e pedia um número mínimo de casos de teste. E uma delas, de transição de estado, era justamente a questão do simulado oficial. Aquela questão do demônio, aquela questão que ninguém sabe resolver, lá do motor funcionando, não funcionando, da bomba de gasolina, aquela questão do capeta tinha. Mas graças a Deus que a gente fez o simulado e sabe que a resposta é 8. Então essa a gente acertou unicamente por conhecer, por ter errado no simulado oficial e ter conferido qual era a resposta correta.